Sua presença alegrou este lugar. Eita glória, aleluia, Deus. Louvado seja teu santo e glorioso nome, Pai querido. E teu nome seja exaltado, Senhor, todas as nações. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Pai Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor lindo, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? A irmã Marina orar pelo dizimista ofertante e o pregador da noite, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos nesta noite aqui na tua presença, te louvando e te glorificando, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Pai amado, Pai querido, Pai Santo, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir nesta noite. Visita, meu Pai. Deus, repreenda todo mal, Senhor. Pai querido e santo e amado, fala conosco nesta noite. Abençoa os dizimistas da tua casa, os ofertantes. Multiplica as moedas, meu Pai. Deus, abençoa também aqueles que não contribuíram. Meu Deus, abra as portas, Pai, e abençoe em nome de Jesus. Deus, eu te apresento a vida do teu servo que vai ministrar a palavra nesta noite. Dá graça a ele, enche ele da tua graça, do teu poder, Senhor. Usa como uma atalaia. Pai querido, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, Pai amado, Pai santo, eu te peço todas essas bênçãos e eu já te agradeço. No nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos, sem perca de tempo, nós iremos abrir nossas Bíblias, irmãos. Ler Evangelho de São João, capítulo 9, que tem por título A Cura de um Cego de Nascença. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele.
Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está? Ele disse: não sei. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Momento de alegria para cada um de nós que aqui estamos. Deus nos deste privilégio de estarmos reunidos na sua presença. Aleluia. Deus não tem prazer em ver o mundo em grandes festas, movimento grandioso, mas Deus tem prazer de ver a sua igreja reunida, cultuando, adorando o seu santo nome. Deus tem prazer, Deus se alegra, Deus recompensa os seus filhos quando Ele vê eles se moldando na sua presença, como servo, como filho. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, estava vendo as irmãs louvando ao Senhor, cada irmã louvando com hinos maravilhosos. Hinos maravilhosos. Louvores que falam ao coração, que move, né? Louvores que faz com que aquele que está ligado tenha prazer de glorificar o seu santo nome. Aleluia. Saudações que foram trazidas também a este lugar pelo Espírito do Senhor, falar ao teu coração para te renovar, te alegrar, te colocando de pé, para poder ter mais confiança no teu Deus, naquele que te pegou pela mão e te levantou do mundo de horror para te fazer uma nova criatura. Aleluia. Amados irmãos, nessa passagem lida, dá-se para entender que aquele cego estava sempre a mendigar em um determinado lugar, pedindo esmola para que pudesse ter um ganho, ter uma ajuda, um sustento para ajudar na casa de seus pais. Aleluia. Aquele homem estava a mendigar, era um homem cego de nascença. Louvado seja Deus. Começou certamente adolescente, né, irmãos? E já era homem adulto e vivia numa situação muito triste. Jesus ia passando. Louvado seja Deus. Quando Jesus passa, que vê aquele homem, seu discípulo diz para ele: Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascessem cego? Irmãos, as pessoas sempre são curiosas, né? E vai além, querem saber o motivo, porque na verdade isto é assim, aquilo é assim. E Jesus revela para o seu discípulo que na verdade aquele cego não pecou para ser cego, nem tampouco seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas tudo isso sobreveio para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus permitiu que ele nascesse cego para que em um determinado dia
Deus pudesse manifestar na sua vida, fazendo um milagre, restaurando a visão, dando condição dele se alegrar, ser uma pessoa feliz, ter motivo para dizer, não somente para os seus vizinhos, mas para todos quantos lhe viam à beira daquele caminho, mendigando, pedindo pão. Aleluia. Interessante que Jesus se aproxima dele e cospe, irmãos, no chão, e fez lodo, untou e colocou nos olhos e disse: vai e lava no tanque de Siloé. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele levanta e vai. Você sabe como é que um cego anda, né, irmãos? Às vezes é preciso perguntar a alguém, e cautelosamente, para que não se acidente, ele vai caminhando com dificuldade, porque não enxerga. Aleluia. Mas quando ele chega lá naquele tanque, ele lava seus olhos conforme Jesus ordena. E agora, meus irmãos, quando ele lava, eu tenho certeza que não foi a primeira vez que ele lavou os seus olhos. Todo mundo, quando amanhece um novo dia, né, irmãos, lava o rosto, né? Lava o seu rosto. Mas ele tinha lavado diversas vezes, mas nada acontecia, era natural. Mas quando ele recebe a ordem divina, após os seus olhos já estar sujo com aquele lodo que Jesus fizeste, e que ordena: vai, lava nos tanques de Siloé. Ele vai convicto, porque recebe uma ordenança, uma autorização não do homem natural, mas sim daquele que é pastor e arcebispo de nossas almas, daquele que é autor e consumador da fé, daquele que é todo poderoso, daquele que é, que era e que há de vir. Ele recebe uma ordenança: vai, lava no tanque de Siloé. Irmãos, ele vai muito satisfeito, porque recebe uma ordem para lavar seus olhos. Quando ele lava seus olhos naquele tanque, ele consegue enxergar, ele consegue ver. Imagine, irmãos, a alegria daquele homem que recebe uma cura maravilhosa da parte de Jesus, e ele fica muito alegre, e ele volta verdadeiramente com mais firmeza, confiante, andando com muito equilíbrio, porque ele já via normalmente tudo que estava diante dele. Aleluia. Amados irmãos, existem determinadas coisas que surgem na vida da pessoa por conta de um castigo, vamos dizer assim. Mas existem coisas que vêm na vida do homem para Deus se manifestar na vida dele, para que a glória do Senhor possa ser manifestada na vida dele ou dela, e ela ter motivo para exaltar o Senhor. Aleluia. Faz-me lembrar de Jó, um homem que a Bíblia retrata como o homem mais rico do Oriente Médio. Um homem que tinha muitos servos ao seu dispor. Um homem que tinha grandes rebanhos de ovelha, como gado, camelo. A Bíblia diz que ele tinha 700.000 ovelhas.
Não dá para contar não, irmão. Tinha que soltar, porque senão ia passar o dia contando e as ovelhas iam ficar sem pastar. Tinha 2.000 juntas de boi. Tinha 1.000 camelos, 500 jumentas. Muitos servos, homens que trabalhavam para ele. Aquele homem sendo rico, mas ele tinha uma vida voltada para Deus, de maneira que um dia Satanás se transforma em anjo de luz e ele passa ou entra no meio dos anjos e vai passando diante do Senhor. Os anjos não podem conhecer a Satanás, porque os anjos não têm onisciência, não tem um atributo chamado onisciência, mas Deus tem, e disse: daí para trás, Satanás. Irmãos, ele deu uma brecada, parou, e o Senhor Deus pergunta: tem visto meu servo Jó, fiel, temente, homem íntegro que se desvia do mal? Ele disse: sim. Também tu deste riquezas, deste bens, tira tudo isto que deste a ele, para ver como ele te abandona. Louvado seja Deus. Veja, irmãos, como é o diabo. Ele é aquele que gosta de afrontar, é aquele que gosta de procurar prejudicar. E o Senhor Deus, diante daquela audácia, arrogância, o Senhor Deus disse para ele: Satanás, desce e toca em seus bens, mas não na vida, porque a vida me pertence. A Bíblia diz, amados irmãos, que Satanás desce à terra. Ele desce, mas com muita vontade de fazer uma destruição, e começa a usar pessoas que vieram para roubar o gado, os rebanhos de Jó. E os pastores que escapam, fogem, e vai dizer a ele: Senhor Jó, estávamos pastoreando o rebanho de gado, chegou um grupo de homens e tomaram o rebanho. Amados irmãos, Jó agrada a Deus com as suas palavras diante de um momento tão difícil. Jó diz, diante do seu servo, na presença de Deus, e Satanás ouviu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Acredito que Satanás ficou perturbado quando ouve isto da parte de Jó. Imagina o crente quando passa por um momento difícil, que ele diz: amém, está perdoado, Deus abençoe. Irmãos, o diabo fica perturbado. O diabo não quer ver isto. Pouco tempo chega os pastores das ovelhas e diz: Senhor Jó, estávamos apacentando os rebanhos no deserto. Choveu do céu uma chuva de saraiva e matou todo o rebanho e os pastores. Somente eu fiquei vivo para trazer a nova. Aleluia. Jó tinha acabado de exaltar a Deus. Agora ele arranca do seu coração novamente,
com integridade, com convicção, e diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, os bens de Jó foram destruídos e ele ficou sem nada. Sabe, sem nada? Ficou sem bens nenhum. Tinha seus filhos em banquete de aniversário. Há um desastre, morre também. Você dá para ver como é que está o coração de Jó, pela situação da grande tragédia que sobreveio. Aleluia. Agora Satanás novamente faz o mesmo, a mesma caminhada. Enquanto os anjos de Deus descia e subia, ele entra no meio e sobe também. Disse Deus: aí para trás, Satanás. Que bicho audacioso, né, irmãos? Foi expulso de lá na hora, para nunca mais chegar lá. Né, irmão Raimundo? Nunca mais ir para lá. Mas se transformou num anjo de luz. Eu vou entrar. Só que tinha lá alguém que é dono da situação. Daí para trás, Satanás. Ele não podia resistir. Ele volta, ele para. E o Senhor pergunta: vem de onde? Eu venho de rodear e passear pela terra. Aleluia. O diabo faz isso, irmão. Ele está a rodear e passear pela terra. E o Senhor pergunta: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e temente a mim? Sim. Também ele tem saúde, mas se tu tocares na saúde dele, ele te abandona. Ele te abandona. O Senhor Deus diz assim: Satanás, pois toca na saúde dele, toca na carne dele, mas não na vida, porque a vida a mim pertence. Louvado seja Deus. Sabia, queridos irmãos, que a tua vida pertence ao Senhor? Sabia que a tua vida tem sido guardada porque verdadeiramente Deus cuida de ti? Aleluia. Satanás desce como da primeira vez, muito encorajado para fazer o que estava destinado, e com certeza ele imaginou: dessa vez eu acabo com tudo. Amados irmãos, Jó, da noite para o dia, nasce uma lepra, uma enfermidade no seu corpo, da cabeça ao pé. Ou em outras palavras, todo o seu corpo era uma ferida só. Era bicho. Sabe o que é bicho, né? Coisa horrível. Era cheio de ferida, de secreção. Que coisa horrível. Aleluia. Jó não dormia mais como antes, bem à vontade, numa cama ou em uma rede, mas estava sobre cinza para tentar melhorar a situação. Se coçava. Era triste a situação de Jó. Louvado seja o nome de Jesus. Seus amigos olhavam para a situação, o qual antes estava sempre ao seu lado, fazendo banquete, se divertindo irmãos, em modo de dizer, num sentido decente. E agora ele olha para Jó de longe, com pavor à sua pessoa, e dizia: Jó, arrepende-te. Louvado seja Deus. Pedia, irmãos, para Jó se arrepender do seu pecado.
já que tinha perdido os seus bens e a sua saúde, era porque tinha um pecado grave sobre a sua vida. E Jó, só gemendo, meus irmãos. Só Jó e Deus sabia o que estava acontecendo. Jó olhava para si e não via motivo para poder se arrepender. Jó olhava para a situação e não tinha outra alternativa a não ser confiar, acreditar no seu Deus que tudo vê. Aleluia. Deus ouviu os amigos de Jó julgando a Jó, dizendo: Jó, te arrepende, essa vida não tem sentido, arrepende-te. Aleluia. A mulher, por sua vez, também disse: Jó, abandona esse teu Deus e morre. Grande coisa, né, irmãos? Era melhor morrer com Deus. Quando terminasse, sararia tudo, porque ia ser sepultado, né? Mas a sua vida estava guardada no Senhor. Conselho sem fundamento. Jó teve capacidade de dizer: cala-te. Assim como as loucas falam, tu falas também. Pessoa do mundo que não conhece a Deus, irmãos, diz coisas que é loucura, né? Jó repreende a sua esposa. Jó não repreende a seus amigos, mas sofre com aquela expressão de palavra, com aquele julgamento. Agora Deus, que vê todas as coisas, Deus fala com os amigos de Jó dizendo: pega novilha de cabra, ovelha e gado, leva ao meu servo Jó, pede para ele oferecer a mim pelo teu pecado, para que eu não te julgue segundo a tua loucura. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus investiu. Aqueles homens julgaram a Jó, e o Senhor Deus olhou para a situação e disse: prepara a novilha, leva para o meu servo Jó e manda ele sacrificar por ti, para que eu não te julgue segundo a tua loucura. A loucura do amigo de Jó, porque eles julgaram que Jó estava em pecado.